E aí, galera? Tudo bem com vocês? Suave na nave? Tudo tranquilão? Olha só, revisão da unidade. Eu, professor Jorginho, com meu amigão aqui, o Carlinhos. E ela, a poderosa, hoje está com a gente. Adivinha quem é? Olha, ela vai sorrir. Ela já sabe que é ela. É a Aldelinda. Tudo bem, Aldelinda? Então, galera, vamos lá. Já começou a nossa revisão. Nós estamos na aula 23.1, revisão geral da unidade 2. Falamos na aula 20 sobre a questão da urbanização mundial, conceito de cidade, hierarquia urbana, região polarizada, metrópoles, megalópolis e cidades globais. Falamos que município é diferente de cidade. O município, ele engloba tudo que está dentro de um território para ser chamado município. E o município ele é dividido entre a zona urbana e a zona rural, não é isso, Carlinhos? Perfeito. E a cidade é a sede do município, beleza? Dentro desse contexto de cidade e município, né, é interessante, como você já afirmou para os nossos alunos, que o município é a parte que é formada pelo campo e também pela cidade, que é a parte urbana. Já a cidade, como já foi falado, só para o aluno memorizar, ela é a área urbana de um município povoada por várias áreas ou zonas residenciais, comerciais e industriais. É importante saber que a Revolução Industrial, ela, somada à centralização da administração do Estado, deu impulso à urbanização. Opa, vamos rabiscar aqui, voltar, né, no slide e vamos rabiscar, como a gente sempre faz, né? Ó, Revolução Industrial, palavra importante, tá? Colaborou para o impulso, ou seja, o aumento da urbanização nos espaços territoriais, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização visando sanar problemas habitacionais, sanitários e de deslocamento. Então nasce assim as cidades contemporâneas. Fatores que colaboraram para o processo de urbanização. Nós temos os fatores atrativos, tá? Que é aqueles que fazem com que a população venha, está atraindo, né? Venha para a cidade. E o que trouxe essa população para a cidade? Maior oferta de emprego, tá? Gerada pela industrialização e existência de melhores condições de renda e de vida. Então são fatores atrativos. Já os fatores repulsivos é aquele que provoca expulsão, tá? E quais são os fatores que provocam a expulsão ou o afastamento das pessoas? O êxodo rural, tá? Migração do campo-cidade é um fator repulsivo, certo, galera? Então são os dois fatores que nós temos. Na urbanização dos grupos de países, nós temos a urbanização do grupo de países desenvolvidos, países emergentes e países periféricos. Detalhe interessante, só para o aluno lembrar. Cada um desses grupos, a sua urbanização foi de uma forma mais tardia, como nós vimos na aula sobre questões de países periféricos, que foi o último grupo de países que teve um crescimento nas suas cidades. Dentro desse contexto, olha só, nós trouxemos para vocês as taxas de urbanização no mundo. Ou seja, desde 1950, quando começou a ser medido essas taxas de urbanização, e a estimativa até 2030. Notem que nos contextos europeus, americano, a tendência só vai a ter o crescimento, certo? E isso é interessante porque, lembrando, tem os fatores repulsivos e os fatores atrativos que colaboraram para o crescimento dessa população na zona urbana ou nas áreas urbanas. Dentro do contexto também nós falamos sobre a questão da hierarquia, que é um grupo de cidades, ou é a forma que é organizado as cidades, em que elas se estruturam segundo o sistema econômico, em que determina as cidades menores e costuma depender ou sofrer elevada influência das cidades maiores. Aqui vocês observaram, né, a gente trouxe para vocês, como que era o esquema clássico, que era metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Isso aqui era o padrão.
Hoje, já o esquema clássico atual é esse. Vamos apagar aqui, né, Jorginho, para eles entenderem. Vou colocar de outra cor. O esquema atual é esse, onde você tem as mesmas metrópoles, a nacional, a regional, o centro regional, cidade local e vila, só que agora não há uma hierarquia por completo, há uma interdependência entre elas, né? A vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e a metrópole nacional. Pode pular de uma para outra? Pode. Por exemplo, a vila pode passar a depender ou usar serviços da metrópole nacional. Então, esse é o contexto de esquema de hierarquia clássica. Atual, né? Atual. Só lembrando, né, para o aluno que quando a gente fala no esquema clássico atual, é muito importante levar em consideração a questão das telecomunicações, da tecnologia da informação, da globalização, é isso, a internet que diminuiu cada vez o mundo, não é isso? Exatamente. Então, acabou a hierarquia tradicional, que era cada um ia subindo conforme a sua necessidade. Agora não. A gente, por exemplo, lá da vila, tu tá lá numa vila, você consegue comprar um tênis Nike lá na China. Perfeito. É isso, então, que é uma metrópole até global, ok? Perfeito. Fator da globalização, né, que colaborou nisso. Dentro do contexto de urbanização, nós também trouxemos para vocês que a urbanização no mundo ela se divide em grupos. As cidades globais, as megacidades, as metrópoles, as megalópolis e o processo de conurbação, certo? Então, são características do processo urbano ou de urbanização no mundo. Tá? As cidades globais, as megacidades, metrópoles, megalópolis, todas essas cidades elas apresentam um fator de urbanização intensa. Uma grande parte da população, podemos dizer assim, cerca de 80% da população vive na cidade, certo? Quando essa cidade cresce de uma maneira intensa, que ultrapassa os limites de outras cidades vizinhas, nós chamamos esse processo de conurbação. Ou seja, ela se juntou com outra e aí formou uma grande metrópole, certo? Então, foi também o que nós falamos na nossa aula, tá? Dentro desse contexto, também, nós vamos ter o processo de conurbação, como eu falei, junção de 2 ou mais municípios ou cidades que formam uma malha urbana ou uma região metropolitana também. Ok, galera? Falamos também sobre os problemas urbanos, né, Jorginho? A macrocefalia, o problema de mobilidade urbana, a gentrificação e a poluição urbana. Vimos que no processo de macrocefalia, a gente entende ele como sendo um problema frequente nas grandes metrópoles do mundo. E o conceito está associado ao crescimento, anota essa palavra aí, ó, desordenado, ok? É um crescimento desordenado das cidades, ok? Aí essa macrocefalia, se a gente está dizendo que a cidade cresce de uma forma desordenada, a gente vai ter o crescimento e o aparecimento de periferias, que por conseguinte tem a questão da violência urbana. A violência urbana, querendo ou não, também está relacionada com o desemprego, e todo esse contexto aqui gera uma situação de segregação social. A periferia, as regiões periféricas são localidades em que as pessoas de melhor condição de vida sempre discriminam quem está morando lá, ok? Isso é característica, né, Jorge, só para lembrar o nosso aluno, daquela imagem que nós trouxemos, ao mesmo tempo tem prédios residenciais bonitos, tem as favelas, né, as periferias nessas grandes cidades. Então, outro problema, né, nessa macrocefalia urbana é a questão do transporte, o congestionamento, muitas pessoas se locomovendo com seu próprio veículo. Isso é um problema que além de ser um problema de tráfego de veículos, gera muita poluição da atmosfera, ok? Isso aqui é uma imagem de uma grande região metropolitana. Obviamente que nós ainda não temos isso aqui
é em Rondônia, mas muitos lugares do mundo, as pessoas estão no centro da cidade, se locomovem dessa forma, ok? Isso geralmente são em grandes centros urbanos de cidades que passam por esse processo de macrocefalia urbana, ok? E aí a gente falou também da questão do transporte, o transporte esse que ele tem que ser consciente. Quanto mais carros, maior será o impacto, o impacto ambiental na atmosfera de CO2, ok? O ideal era que nós tivéssemos ônibus. Esse ônibus, professor, mas tem, eu sei que tem, em Porto Velho tem. Tem em Porto Velho, tem em Manaus, tem no Rio de Janeiro. O problema não é ter ele, o problema é a quantidade deles, que não está contento. Às vezes, um ônibus de uma localidade demora mais de 1 hora para passar. E aí as pessoas não querem estar esperando. Olha só, outra coisa interessante seria todo mundo andar de bicicleta. Só que ninguém quer, ainda mais assim, tratando de Amazônia, né? A pessoa vai chegar suado no trabalho. Obviamente que isso aqui é uma opção, digamos que ambientalmente corretíssima, né? No entanto, para a região amazônica, essa região aqui tórrida, que é a linha do Equador, é muito quente. Não somente ambiental, de saúde também. Isso. Né? A pessoa está praticando uma atividade física. A pé, ninguém quer ir para o trabalho, não. Tu quer ir trabalhar a pé? É o ideal, mas não dá. Beleza? Vamos lá. Falamos também sobre a questão da gentrificação, que é a mudança ou modificação do espaço urbano, tá? Em áreas em que as áreas periféricas são remodeladas e transformadas em espaços nobres, né? Então, citamos até o exemplo de Barcelona numa questão, né, Jorginho, em que muitas pessoas estavam saindo dos bairros porque estavam cobrando valores abusivos nos aluguéis. Então, esse processo de modificação nas áreas periféricas chamamos de gentrificação. Ou seja, é uma área, né, que ela não está muito a contento visualmente, digamos assim, são prédios que não estão sendo utilizados de uma forma adequada. Aí eles vão lá, fazem uma remodelagem, uma pintura, tal, transforma e aí aquilo fica sendo um espaço nobre. O nome disso chama-se gentrificação e acaba tirando as pessoas de menor poder aquisitivo desses lugares. Questão da poluição urbana, falamos muito sobre a questão do lixo, a produção de lixo, falamos sobre a questão que os lixões, a legislação brasileira, ela deu o prazo para os municípios se adequarem para criar os chamados aterros sanitários, e essa questão do lixo é uma questão de consciência, como nós deixamos bem claro para os nossos alunos, que o lixo contamina o solo, ele assoreia os mananciais, causa enchentes, porque entope bueiros e aí causa todo um transtorno na questão de enchente. Os materiais que são que causam, entram em processo de decomposição, causam a poluição do solo, né? Falamos sobre a questão do chorume, né? O armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, deslizamento de encostas, além de modificar a paisagem. Então, são fatores ligados ao lixo. Na aula 22.1, sobre a urbanização do Brasil, nós comentamos sobre a questão das regiões metropolitanas, do êxodo rural, das metrópoles nacionais e das metrópoles regionais, onde nós contextualizamos a questão que o Brasil, a sua urbanização foi tardia, apesar do contexto histórico estar lá no século XV, iniciando com a colonização portuguesa, devido a essa ocupação, começou uma atividade econômica, que foi a plantação de açúcar. Posteriormente, no século XVII e século XVIII, vai surgir outros núcleos urbanos, graças ao ouro, ao café, tá? E aí, mais recente, século XX, tá? Nós vamos ter, quando se implanta a indústria, nós vamos ter, então, essa urbanização se intensificando cada vez mais no território brasileiro, especialmente na região centro-sul do Brasil, onde vai estabelecer muitas indústrias, consequentemente vai atrair milhares de pessoas para a região. Outro fator também, o êxodo rural, foi de forma significativa o número de pessoas nos centros urbanos e que hoje 84% da população do Brasil é população que vive na cidade. Não deixamos de produzir porque ocorreu a mecanização do campo, né, também no território brasileiro.
Então, a característica do Brasil é ser um país urbano, industrial e agrícola. Trouxemos para vocês também sobre a questão que 85%, olha só, 85% da população brasileira vive aonde? Na área urbana. Por região, a região que tem o maior número de pessoas vivendo nas cidades é a região sudeste. Depois vem a região centro-oeste, sul, norte e nordeste. A norte e a nordeste são as regiões que têm o menor quantitativo de pessoas que vivem nas cidades, né? Mas também deve-se levar em consideração a questão do tamanho dos estados, né? E algumas dificuldades naturais. Também falamos sobre as regiões metropolitanas, que é um conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central ou principal, com serviços públicos e infraestrutura em comum. O custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas das regiões metropolitanas. O Brasil possui 74 regiões metropolitanas e 45% da população brasileira vive nessas áreas. A maior e mais populosa região metropolitana do Brasil é a Grande São Paulo, com 21,9 milhões de pessoas. E o estado com o maior número de regiões metropolitanas é a Paraíba, 12. Depois Santa Catarina, 11. Depois Alagoas, 9. E o Paraná. Aí vocês observam o gráfico com as regiões metropolitanas. Como citamos também na aula, boa parte das regiões metropolitanas está no contexto de centro-sul do Brasil, onde você tem aí, ó, a maior concentração da população brasileira. Ou seja, quando a gente fala centro-sul, é exatamente essa área aí que abrange os estados de Minas Gerais, o Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Sul e Sudeste, né? O Sul e o Sudeste, Paraná, Santa Catarina e Curitiba. Falamos sobre os arranjos populacionais, que é agrupamento de 2 ou mais municípios com forte integração populacional, devido aos movimentos pendulares para o trabalho ou estudo, ou a contiguidade entre manchas urbanas. Então aí a gente vê que o aluno tem que entender que, assim como nós falamos lá no início, que o povoamento do Brasil se deu no litoral, né, ali no Nordeste brasileiro, com a cana-de-açúcar no século XVI, aqui continuou essa tendência. Olha aqui, vamos apagar tudo, ó, e entender, olha só, é aqui que se concentra a maior população do Brasil, no litoral brasileiro, que vai do Nordeste ao sul do Brasil. Perfeito. Beleza? É isso aí, né, isso aí. Carlinhos? O que você achou aí? Ótimo, o aluno anotou as informações que ele tem durante as nossas aulas e agora ele vai fazer uma avaliação. E essa avaliação ele vai colocar em prática o que ele aprendeu, Jorginho. E que eu tenho certeza que ele anotou tudo e vai se dar bem nessa prova, beleza? Forte abraço, boa prova E até mais.